Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais um programa A Hora da Palavra. E no programa de hoje eu quero tratar de um assunto aqui que você já viu aí no título da mensagem, um assunto muito importante, muito sério. Saibam vocês que nas adversidades da nossa vida, nas lutas que enfrentamos, o nosso pior adversário é o medo. O medo ele impede que nós venhamos alcançar as nossas vitórias, ele impede que nós venhamos alcançar os nossos objetivos. A palavra de Deus fala a respeito de um homem chamado Jó. Jó, ele tinha tudo da parte de Deus, Jó, ele era abençoado, ele era bem-sucedido. Depois você leia lá o livro de Jó todo, você vai gostar com certeza. Ele era bem-sucedido. Só que, num determinado momento da vida dele, o Jó ele começou a perder tudo. Perdeu tudo mesmo. Para você ter uma ideia, o inimigo ele não pôde só tocar na vida de Jó, no restante ele tocou. E a palavra de Deus, ela declara para a gente por que veio todo esse mal sobre a vida do Jó. Muitas pessoas às vezes pensam, a pessoa está sofrendo, ela até usa um termo errado, ela fala assim, Jó suportou, também tem que suportar. Não, o Jó foi um caso isolado, aconteceu com ele, e não é porque aconteceu algo de ruim com ele que tem que acontecer comigo ou com você. Nós precisamos conhecer a palavra, ter o entendimento certo. Por favor, se você tem uma Bíblia, abra no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25. Nós vamos ver aqui por que veio tanta coisa ruim sobre a vida do Jó, sendo que Jó servia a Deus, sendo que ele era fiel a Deus. Ele era um exemplo de pessoa, ele era um exemplo de pessoa que obedecia a Deus. Por que sobreveio? Ele mesmo, pessoal, ele chegou à conclusão. E ele declarou aqui, Jó capítulo 3, versículo 25. Vamos ler então. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Coloque atenção, 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então observe você que o Jó, apesar de ser fiel a Deus, apesar de obedecer a palavra, de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea, o Jó ele tinha um grande problema. Ele temia no coração dele que um dia ele fosse perder tudo. Ele temia que um dia ele iria ficar doente. Ele temia que um dia Deus, de certa forma, ia deixar ele de lado. E ele mesmo entendeu aqui, através desse versículo que nós acompanhamos, que aquilo que ele temia acabou acontecendo. E não é diferente hoje, pessoal. Hoje muitas pessoas, às vezes, elas não alcançam as vitórias porque ela teme no coração. O medo, ele é um inibidor. Muitas pessoas, por causa de medo, perderam grandes oportunidades. De repente, você que está me assistindo, você perdeu já grandes oportunidades na sua vida porque você teve medo. E simplesmente você não foi. Às vezes é uma porta de emprego, é uma promoção, é algo que você até quer, mas bate aquele medo, aquela insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser bem-sucedido? E esse medo às vezes impede até que a pessoa vá fazer a prova. Nós precisamos combater esse medo. Nas maiores adversidades da nossa vida, nas maiores lutas que enfrentamos, o nosso pior inimigo é o medo. Quando nós enfrentamos esse medo de frente e vencemos esse medo, com certeza nós vamos alcançar a vitória que Deus tem para cada um de nós. Um exemplo bem prático aqui para você entender. Um pai, por exemplo, quando ensina o filho a andar de bicicleta, acontece muito. O pai se segura no banquinho, e vai conduzindo o filho. E o filho começa a pedalar. Aí, sem que o filho perceba, o pai tira a mão. Tira a mão e fica acompanhando, andando, acompanhando sem segurar a bicicleta. E o filho está andando normalmente. Quando o filho às vezes percebe que o pai tirou a mão, ele começa a desequilibrar. Por quê? Porque o medo entrou no coração. Lembremos também de Pedro. Pedro, quando foi ter com Jesus andando por cima das águas, Jesus falou, vem cá, Pedro. Pedro foi. A princípio ele foi. E ele estava andando sobre as águas como Jesus andou. Mas quando Pedro olhou para o mar, olhou para o vento e o medo entrou no coração, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Meu querido, vença esse medo.
e você tornar-se-á uma pessoa mais do que vencedora. É essa palavra que eu tinha hoje aqui para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu gostei, porque quando você deixa o seu gostei, pessoal, vocês possibilitam que outras pessoas também venham ser alcançadas por essa palavra. Compartilhe nas suas redes sociais, divulgue para seus amigos. De repente, essa palavra aqui que está faltando para muitas pessoas alcançarem aí a vitória na vida. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e com o programa A Hora da Palavra, até sábado que vem, aqui no mesmo canal, às 3 horas da tarde. Um abraço para vocês.